Pronto, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no Escatom para continuarmos os estudos da Palavra de Deus. Nesses dias tivemos uma análise do pastor Dilson, pastor Lorival, e hoje nós vamos estudar, voltar a estudar as alianças principais para o Escatom, que são as alianças abraâmica, davídica e a nova aliança. Então, nessas terças-feiras, nós vamos estudar essas alianças. E hoje nós vamos continuar analisando a aliança abraâmica. Nós gostamos de usar as letras, a letra T triplicemente, é o TTT. A aliança abraâmica tem a ver com a terra. A aliança davídica tem a ver com o trono. E a aliança nova tem a ver com o trato. Tudo isso relacionado com a nação de Israel, né, com o povo de Israel. Então, eu vou pedir ao irmão Almir para colocar os slides, porque hoje vamos nos valer dos slides para podermos analisar junto com os irmãos. Aí o irmão Almir pode abrir mais aí, Ok. habilitar a edição e, e abrir mais o slide, né? Então, aí, ótimo. Então, é uma visão consistente do dispensacionalismo tradicional. Aí nós vamos para o capítulo 10 do nosso livro. Ainda estamos nessa parte um que a gente não está analisando hoje a nova aliança, nós estamos analisando a aliança abraâmica. Vamos chegar lá, porque o capítulo do livro ele é mais abrangente com a nova aliança. Então, o irmão pode passar o slide. Aí nós, né, pode passar isso também, irmão Almir? Pronto. A aliança abraâmica, ela propicia esta bênção gloriosa aos salvos, é alçada pela promessa. Então, nós já falamos que essa aliança, ela é uma aliança que abrange a terra da Palestina, mas ela é uma aliança também que ela se estende, porque ela toca também nos crentes, nos salvos também. Então, em Romanos 4, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Aí, quando ele fala pai de todos nós, ele está, ele está abrangendo também os crentes da igreja, né? Nós usufruiremos ou já usufruímos de algumas bênçãos que elas estão linkadas com a aliança abraâmica, mas não no processo da terra diretamente. Então, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então, muitas nações não é só a nação de Israel. E isso tem a ver com o descendente que é Cristo. Perante aquele que no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem, né? Então, eu comentando esse versículo, eu digo o seguinte: um outro dado relevante a se pensar na aliança abraâmica é o número de promessas que vem de Deus aos objetos deste acordo, que são os judeus. Assim, vemos que o Israel étnico tem a oportunidade de desfrutar no futuro em cumprimentos necessários ao que foi prometido pelo autor da aliança no campo escatológico, que é a terra. Então, assim, não tem, os aliancistas, eles olham para essa aliança e dizem, ela é condicional. E como Israel não correspondeu condicionalmente ao pacto, ela não se aplica mais a Israel e todas as promessas, elas convergem para um campo espiritual. E aí eles dizem que a igreja é o Israel de Deus, é o novo Israel de Deus.
e que as promessas agora da aliança abraâmica, elas se concentram na igreja. Nós dizemos que ela não é condicional. Nós dizemos que a aliança é incondicional. Então, essa é uma grande diferença entre a visão dos dispensacionalistas para a visão dos aliancistas. Os aliancistas dizem, sejam eles novos aliancistas, aliancistas progressivos ou aliancistas clássicos, eles dizem a aliança é condicional. Nós dizemos a aliança é incondicional. Então, há essa diferença. É, pode passar, irmão Almir. Então, esse número de promessas, porque às vezes a gente não para avaliar, elas são colocadas para nós pelo doutor Peters, e é bem importante para nós pensarmos nelas, né? Primeira promessa, o nome de Abraão será grande. O nome de Abraão será grande é uma promessa que está dentro da aliança abraâmica. A segunda, uma grande nação dele se originará. Uma grande nação dele se originará, que é a nação de Israel. Terceiro, Abraão será uma bênção tão grande que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí já expande dentro da aliança abraâmica para a promessa a todas as famílias da terra. Quarto, a Abraão pessoalmente, quando ele diz a ti, e a semente dele será dada à Palestina como herança para sempre. Então, essa promessa, ela é para a aliança abraâmica. Então, a Palestina dada como herança para sempre. Você vê que hoje há essa briga para a criação do Estado palestino, e querem que, né, o Netanyahu ele palestrou lá na ONU e muitas nações, né, delegados deram as costas para ele, inclusive a nossa, e saíram. Mas ele deixou claro lá na ONU a dificuldade dessa criação desse Estado da Palestina, porque poderia dar o veredito de colapso para a existência de Israel. Mas aqui é prometida essa terra da Palestina para sempre a Israel, e aí numa abrangência maior do que ela tem hoje, do que a nação tem hoje. Quinto, a multidão da semente abraâmica será como pó da terra. Sexto, quem o abençoar será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. A gente, quando vê essa promessa aqui, hoje a gente já fica com calafrio diante da postura do governo brasileiro, e a gente fica pensando, bom, sempre eu me lembro disso quando eu vejo determinadas ações favoráveis ao Hamas e contra Israel, eu digo, ih, rapaz, essa promessa que é escatológica, mas também hoje quem abençoar será abençoado, quem abençoar Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Sétimo, Abraão será o pai de muitas nações. Então, vocês podem notar que no 2, uma grande nação dele se originará, que é Israel. Mas também Abraão será o pai de muitas nações. Aí tem essa relação também com. Você vê que os gentios também são contemplados no processo. 8, reis viriam a partir dele, reis viriam a partir de Abraão. 9, a aliança será perpétua, a aliança eterna. Então, não é aliança. Isso já expande o trato de Deus com Israel também para o período eterno, o período não somente do milênio, mas para além do milênio. E 10, a terra de Canaã será uma possessão eterna. Mas tem um vínculo aí com 9. 11, Deus será Deus seu e de sua semente. Deus será Deus seu e de sua semente. Deus de Abraão e Deus de sua semente. Não à toa a expressão que atravessou séculos, e Jesus utilizou também, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Essa expressão. Mostrando também que até o nome Jacó, ele vai adiante, né? Deus muda o nome para Israel, mas não quer dizer que o nome
que significa suplantador, o nome não vá adiante também. Então, o Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E 12, sua semente possuirá a porta de seus inimigos. E 13, em sua semente todas as nações serão abençoadas. E aí você tem as famílias e também as nações. Pode seguir, irmão Almir. Então, essas são 13 bênçãos aí. É, quando a gente estuda as alianças, nós vamos ver muita coisa maravilhosa. E aí essas 13 bênçãos são 13 bênçãos importantes. A aliança da graça tem 14, e a aliança abraâmica tem 13. Agora podemos fazer uma análise entre a crença dispensacionalista na incondicionalidade da aliança abraâmica e a visão aliancista da condicionalidade desta mesma aliança. Então, nós, incondicionalidade, eles, condicionalidade. Devido ao ensino de que o Israel étnico, por causa da sua rebeldia e desobediência, não cumpre mais as promessas de Deus exaradas na aliança, da aliança. Então, é por isso que eles trabalham como condicional. Havia uma condição, eles não obedeceram, eles desobedeceram, eles foram rebeldes. Então, diante disso, acabou. O Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, o Leandro Lima, o Herbert Campos Júnior, todos eles, Paulo Júnior, todos eles olham para essa situação e eles sustentam que Israel é como qualquer outra nação. É como o Brasil, é como a França, é como os Estados Unidos. Israel é, é abençoada por Deus, como todas as nações são, ou repreendidas por Deus, como todas as nações são, e acabou. Mas não é isso por causa dessa visão de condicionalidade da aliança abraâmica, mas ela é incondicional. Os aliancistas se veem obrigados a rejeitar a ideia de que a aliança abraâmica é incondicional. Mas, à luz da Bíblia, das alianças feitas com Israel, você tem aqui as alianças feitas com Israel: a abraâmica, a mosaica, a palestiniana, a davídica e a nova aliança. Dessas aqui, somente a mosaica era condicional. Então, só a aliança mosaica feita no Sinai, feita nas cadeias do Horebe, só esta que você tem lá no capítulo 19 de Êxodo, o Deus falando que se eles obedecessem, Deus iria abençoá-los e Deus estabelece as condições e eles dizem: nós vamos obedecer, mas eles não obedeceram. E ao não obedecer, veio o castigo sobre eles, dentro do contexto da dispensação da lei. Pode passar, irmão Almi. Aí, para entender bem as questões associadas à obediência ou desobediência na aliança abraâmica, é preciso compreender que Abraão recebeu de Deus algumas promessas individuais. Assim, para entender bem as questões associadas à obediência ou desobediência na aliança abraâmica, é preciso compreender que Abraão recebeu de Deus algumas promessas individuais e houve algumas promessas nacionais em relação a Israel. Ocorreu ainda algumas promessas universais direcionadas a todas as nações. Então, quando a gente olha a aliança abraâmica, nós temos que ter essa visão. Então, tem promessas individuais a Abraão? Tem. Tem promessas nacionais em relação à nação de Israel? Tem. E tem promessas universais direcionadas a todas as nações. Então, essa tríplice visão é importante para nós aqui. A aliança abraâmica diz respeito à terra prometida, e o único ponto condicionado à obediência ou desobediência está no seu início, a questão individual de Abraão. Só tem isso que é condicional. Sai da tua terra, lá de Ur dos Caldeus, ele tem 75 anos quando isso ocorre, é Gênesis 12. Depois que houve a questão de Babel, as nações se proliferaram, se dispersaram como Deus queria, porque eles queriam ficar no local e Deus queria dispersão. Aí eles construíram a torre e diante disso houve o castigo. Deus desceu, confundiu as línguas e eles tiveram que sair. O povo que dantes era monoteísta se tornou politeísta. E dentro desse politeísmo, Deus foi lá e tirou Abraão de Ur dos Caldeus, da terra dos seus pais,
para a terra que ele chamaria. Nesse chamado, a obediência a Abraão, pela fé, indo a um lugar onde ele não sabia que lugar seria esse, ali a gente tem alguma condicionalidade de obediência ou desobediência. Então, verso de número 1, ora, o Senhor disse a Abrão, ainda Abrão, sem o acréscimo de mais uma letra, ou seja, o sentido é pai exaltado, mas com o acréscimo da letra Abraão, ele vai ser pai de uma multidão. Em Saraí é o contrário, é uma letra reduzida, sai de Saraí para Sara, e aí a questão é sai de minha princesa, e o minha sai de cena para princesa, então Sara, princesa, Abraão, pai exaltado. Então aí, com 75 anos, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí ele sai sem saber para onde vai. Aí diz, para entender bem as questões associadas à obediência ou desobediência na aliança abraâmica, é preciso compreender que Abraão recebeu de Deus essas promessas, né? Então vamos lá, irmão, irmão só até aí, no mais tudo é individual, tudo sai desse contexto da individualização, né? Como apresentado nas Escrituras, a aliança abraâmica dependia de uma condição. Esta é apresentada em Gênesis 12:1. Só essa condição de Abraão atender ao chamado de Deus. Então, a aliança original baseava-se na obediência de Abraão em deixar sua terra natal e dirigir-se à terra prometida. Era só isso que era condicional. E ele atendeu essa condição obedecendo. Nenhuma revelação adicional lhe foi dada até que ele obedecesse a essa ordem, após a morte de seu pai. Aí, na sua entrada em Canaã, o Senhor deu imediatamente a Abraão a promessa de posse definitiva da terra, Gênesis 12:7. E depois ampliou e repetiu as promessas originais. Lá ele vai repetir e ampliar as promessas. Satisfeita a condição única, nenhuma outra é exigida de Abraão. Tendo sido solenemente estabelecida, a aliança depende agora da veracidade divina para o seu cumprimento. Então, quando ela sai desse campo da condicionalidade, agora a gente tem a incondicionalidade, ou seja, não depende mais de obediência ou não obediência. Só depende de Deus. Por isso que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir isto. Então, quando o aliancista diz, não, não, dependia da obediência, como eles não obedeceram, Deus virou o rosto para eles e eles não têm mais chance. Não, porque não depende de obediência deles, depende de Deus. Então, é uma aliança incondicional, Deus vai realizar, ou seja, Deus vai dar todas as terras que ele prometeu à nação de Israel. Vamos seguir adiante, irmão Almi. A doutrina do aliancismo clássico tenta manter a ideia de que a aliança abrâmica é condicional, discordando do dispensacionalismo. Isto se deve à sua defesa de que Israel não tem papel algum no futuro como nação étnica, no plano de Deus. Daí as promessas à nação serem transferidas à igreja ou se cumprirem no reino de Salomão. Vejam bem isso aqui. Para eles, para os aliancistas, Israel não tem papel algum no futuro como nação étnica, no plano de Deus. As promessas que eram para Israel, elas foram transferidas para a igreja. Ou eles também sustentam que elas se cumpriram lá com Salomão. Por quê? Por causa desse texto aqui. Esse texto de primeiro livro de Reis, capítulo 4, 21 e 24, para o aliancista, quando ele lê isso, ele diz aqui, ó, aqui está cumprido. Vamos ler isso aqui, né? E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio. Tinham, aí eu grifei aí, né? Grifei, coloquei o negrito, tinham pais de todas as bandas em roda dele. Então, a gente diz o seguinte:
É fato que houve estas conquistas. A Bíblia está dizendo, houve essas conquistas. Mas a história de Israel, mesmo sob a glória dos reinados de Davi e Salomão, nunca realizou a promessa feita a Abraão. Se isso que estamos falando aqui é verdadeiro, e é o Pentecostes ele defende, nós temos razão. Porque os reinados de Davi e Salomão, que é o ápice de reinado para Israel, não conseguiu cumprir plenamente o que foi prometido a Abraão. Então vamos seguindo adiante, Maomir. Estes triunfos de Salomão, de Davi e Salomão, não cumprem o teor da promessa sobre a posse da terra. Nunca na história de Israel esta posse, como Deus prometeu, se fez. Daí o Peters, voltamos a ele, citado por Pentecostes, por o argumento irrefutável de que a promessa incondicional de Deus ao Israel étnico está de pé. Se ela está de pé, o aliancismo cai por terra. Se ela está de pé, a defesa de que Israel é a igreja cai por terra. Se ela está de pé, a defesa de que não existe milênio literal cai por terra. Então vamos ver, né? Assim Estevão, cheio do Espírito Santo, diz em Atos 7, versículo 5. Olha o que ele diz, olha aquele sermão esplendoroso de Estevão, dando uma visão geral da nação de Israel. E ele diz lá, nela, Deus não lhe Abraão, então Deus não lhe Abraão deu herança. Deus não deu a Abraão herança, nem sequer o espaço de um pé, nem herança nem o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Esse deveria ser um argumento decisivo, porque ele diz que nela Deus não deu a Abraão a herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dela a sua descendência, não tendo filho. Então, se Deus não deu, se não chegou ainda, se Abraão não conseguiu, se o Salomão com o Davi não conseguiu dar a posse da terra ao povo, no sentido abundante, então tem alguma coisa que está faltando. E esse deveria ser um argumento decisivo, especialmente quando confirmado pelo autor de Hebreus, Hebreus 9, 8 e 9, 11, 13 a 40, que nos informa expressamente, olha o que o escritor de Hebreus diz, que os patriarcas foram peregrinos, os patriarcas foram peregrinos. Se eles foram peregrinos, é porque eles não tomaram posse da terra. Foram peregrinos na terra da promessa, a qual deveriam receber como herança. E foram peregrinos estrangeiros, e que morreram na fé, olha que coisa linda e contundente, morreram na fé sem ter obtido as promessas, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Com tantas provas diante de nós, essas provas aqui contundentes, como podemos atribuir somente à posteridade o que é diretamente afirmado a respeito deles? Se está dizendo aqui que eles não tiveram, se eles não tomaram posse, eles não conseguiram adquirir a promessa, então, meus irmãos, isso ainda está por vir. Esses do capítulo 11 de Hebreus, esses do capítulo 9, esses irmãos do Antigo Testamento, judeus, o próprio Abraão, que é o originador, é o primeiro patriarca, isso ainda está por vir. Abraão vai reinar na terra, Abraão vai tomar posse da terra. Isaac, Jacó, Salomão, Davi, todos eles. Então vamos seguindo, irmão amigo. Os do aliancismo clássico creem que a igreja é o Israel de Deus e por isso cumprem hoje as promessas do Antigo Testamento expressam a aliança abraâmica. É o seguinte,
Deus nunca fez promessas à descendência. Olha o que é que eles dizem. Olha o que é que eles dizem. Deus nunca fez promessas à descendência física de Abraão como raça. Eles que dizem. 2. As promessas de Abraão são dadas apenas à descendência espiritual de Abraão, ou à contínua comunidade pactual. E esse negócio de pactual é com eles mesmo, né? E tem batistas também que são pactualistas, né? Os chamados batistas reformados. Então, eles estão dizendo que as promessas de Abraão são dadas apenas à descendência espiritual de Abraão, que eles dizem que é a igreja. 3. Os judeus hoje não têm direito à promessa de Abraão porque A. Não são sua descendência espiritual. B. Não conseguiram provar de nenhuma forma que são a descendência física. Então, são esses argumentos que eles usam, é essa visão que eles têm. A razão dessa visão eu chamo de antissemita, embora alguns deles não aceitem, né? Mas é uma visão antissemita dos aliancistas clássicos. É por causa do uso do termo descendência, aplicando-o só aos salvos de todas as eras, ao mesmo tempo em que advogam com o aliancismo clássico e o dispensacionalismo progressivo que há um único povo de Deus e existe só um plano para a nova humanidade, que é a igreja formada de judeus e gentios. Conforme Efésios capítulo 2, eles dizem que, porque Paulo fala ali que Deus derrubou a parede de separação, formando de ambos os povos um só povo. Isso, irmãos, é dentro do contexto da igreja. Eles ainda dizem assim, porque a gente acredita que vai ter a tribulação, que Deus vai tratar com Israel e que Deus vai trazer o milênio para a nação e o seu Messias. Eles dizem que a gente quer levantar o muro que Deus derrubou. Que Deus derrubou. Se Deus levantou derrubou a parede de separação, aí nós lá de cá, dispensacionalistas, a gente está pegando a colher e o cimento, tudo, e está levantando o muro que Deus derrubou. Mas eles não estão entendendo que nós estamos na dispensação da graça. Deus derrubou a parede de separação e de ambos os povos fez. Depois que esse povo, nova humanidade, subir, aí Deus vai tratar agora com a nação de Israel. Não à toa que no capítulo 11 de Romanos, versos 25 a 27, diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ah, irmão, só essa frase aí, o endurecimento veio em parte, dá a entender que foi parcial. Se veio em parte, é porque Deus ainda vai trabalhar para restaurar a nação. Pode seguir, irmão Almeida, mais um aí. Mas se olharmos as páginas da Bíblia, veremos que descendência de Abraão tem três sentidos distintos, como demonstra o Walvoord. Então, veja bem aqui, isso aqui eu quero colocar para os irmãos, para a gente entender a coisa. Se a gente entender, se a gente olhar esses três tipos de linhagens, nós vamos entender direitinho a Bíblia. Primeira linhagem, a natural. A linhagem natural. O que é isso, pastor? A linhagem natural são os descendentes das 12 tribos, o Israel étnico, considerados por Paulo como o povo de Deus, mesmo com a igreja de Cristo na terra. Paulo chamou de povo de Deus a linhagem natural. O Israel étnico. Olha o que é que Paulo diz em Romanos 10:1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Olha, a igreja já estava aqui como povo de Deus. Mas ele está falando para a igreja de Roma e poderia estar falando para a igreja de Deus, todas as igrejas de Deus. Ele diz: digo a vocês, igreja, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ah, ele está falando, claro, ele citou como exemplo a ele, agora é claro que está vinculado à igreja, mas ele tá dando ele como um exemplo de que Deus não rejeitou o seu povo, a linhagem natural. Essa linhagem natural vai ser trabalhada na tribulação e para a entrada no milênio, quando 2/3 deles se perderão e 1/3 será salvo, conforme está descrito lá no livro de Zacarias. Então, há uma linhagem natural. Ela está presente. Não tem como negar. 14 de maio de 1948, a nação de Israel nasceu. Está aí contra tudo, contra todos, atacada de ponta a ponta, a única democracia ali naquela região, e ainda hoje são chamados de
de ditadores e tudo mais, mas é a única democracia da região e é o povo de Deus. Agora é lá que você tem a promiscuidade graçando. É lá, hoje eles estão, é uma nação muito rebelde, é uma nação muito contradizente. Eles não estão ainda, é, vamos dizer assim, amolecidos, eles estão endurecidos por causa de nós. Dois, a linhagem espiritual. Ah, aí sim, essa linhagem espiritual, a gente está dentro. Linhagem espiritual, dentro da linhagem natural, aliás, desculpe, nessa linhagem espiritual, essa linhagem espiritual aqui é a igreja sem os gentios. É a parte da igreja que é chamada de Israel de Deus. A parte da igreja que é o Israel de Deus é a linhagem espiritual do natural. A linhagem espiritual do natural. Então, quando Paulo fala lá em Gálatas 6,16, paz sobre eles, os gentios, e sobre o Israel de Deus, o que é o Israel de Deus hoje? É a parte judaica da igreja. Então, essa parte aqui é o verdadeiro israelita. Esse é o verdadeiro judeu. É Romanos 2, 28 e 29. Verdadeiro israelita. Né? Então, aí a gente tem a linhagem espiritual dentro da linhagem natural. O Israel de Deus, Gálatas 6,16. Seriam os judeus salvos na dispensação da graça, que junto com os gentios salvos compõem o corpo de Cristo, a igreja. São os remanescentes segundo a eleição da graça. Aí Paulo fala em Romanos 11:5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, né? Então a gente tem aí esse remanescente que é, assim, hoje você tem aí em São Paulo, aí na região de vocês, você tem aí igreja, tem a Igreja Batista Regular de judeus aí. E tem outros judeus aí, e o irmão Elias conhece bem, e o irmão Daniel, tem igrejas de judeus aí. Então, esses judeus, e também tem judeus congregando com gentios, no mundo afora, tem judeus convertidos, esses judeus fazem parte da igreja. Esses judeus não são o que a gente chama de Israel étnico, dessa linhagem natural que não se converteu, que vai ser trabalhada lá na frente. Aqui é o grupo de judeus que junto com os gentios, formam o corpo de Cristo. Então, essa é a linhagem espiritual. Então, tem a natural, está incrédula hoje. Tem a linhagem espiritual, que são judeus, é a circuncisão do coração, são os circuncidados do coração, são os judeus salvos da igreja. A igreja começou com eles, né? Começou com os apóstolos e até aquelas 15 nações do dia de Pentecoste, todas elas da diáspora, mas todos eles eram judeus, não tinha gentil, eram judeus lá. A igreja começou só com judeus. Ser-me-eis testemunha, Atos 1:8, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Hoje a igreja é esmagadoramente gentílica, mas tem essa linhagem espiritual. Então, tem a natural, que não é salva, mas vai ser, pelo menos um terço lá na frente. Tem a espiritual, que aí é a parte salva, que é o Israel de Deus. E agora a gente vai para a terceira linhagem. Agora, nessa terceira que nós estamos, pode passar, irmão. A linhagem espiritual de Abraão, que não é naturalmente israelita, mas tornou-se descendência de Abraão pela promessa da bênção a todas as famílias da terra. Então, se tem a promessa lá, em ti serão benditas todas as famílias da terra, isto vem pelo descendente, que é Cristo, que é judeu, da tribo de Judá, é belemita, é ele. Então, ao crermos no descendente Jesus, e aí tem Gálatas 3:29, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências no plural, como falando de muitas, mas como de uma só, e o teu descendente que é Cristo. Nos tornamos descendentes de Abraão em Cristo. Por isso está lá em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a promessa entre aí. A dispensação de Abraão é a da promessa.
Então, essa linhagem espiritual é a linhagem dos salvos que se tornam benditos com o crente Abraão, que é o pai dos crentes, que é o pai da fé. Então, aí sim, nós estamos onde? Onde é que nós estamos, nós gentios? Onde é que nós nos situamos nessa linhagem, dentro do contexto da aliança abrâmica? Na linhagem espiritual de Abraão, via descendente de Cristo. E tem uma linhagem espiritual que é judeus convertidos, tem uma linhagem natural que são o Israel étnico, e tem uma linhagem espiritual via Cristo. Né? Se não notarmos o tema, não, se a gente não perceber isso aqui, essas três linhagens, titubearemos escatologicamente ao tentarmos trazer para hoje uma aliança que começa com Abraão, nos beneficiando, porém que só se cumpre no milênio. Israel terá a terra da promessa por ser a descendência de Abraão. Então, a aliança abraâmica ela não foi inaugurada. A aliança abraâmica é o T de terra. É quando Deus vai realmente dar a Israel toda a posse da terra prometida. Pode seguir, irmão Almi. Pronto. Aí a gente termina. Então, essa foi, porque nós já falamos sobre as alianças lá numa outra live, mas lá atrás, se você que vai assistir essa live quiser ainda ver um pouco mais sobre a aliança abraâmica, é recuar antes. A gente começou falando. Agora a gente vai para a aliança davídica, agora não, na próxima oportunidade, mas hoje, agora, a gente termina para poder dar espaço para os irmãos que tiverem alguma colocação a fazer ou perguntas a expor. Irmão Elias. Tendo as duas mãos levantadas, primeiro primo, depois o irmão Daniel. Então, a prima, por favor, fique à vontade. Pode seguir, irmão Daniel. Primeiro, acho que nós levantamos no mesmo momento, né? Eu vou dar a oportunidade para o Daniel falar primeiro. Vontade. Muito obrigado, irmão Amir. O pastor Evaldo, muito obrigado pelo estudo. Uma bênção muito grande, viu? Eu gostaria de, quando lembrar da mensagem de Abraão, que nós pudéssemos lembrar ou pensar, ou como devemos pensar sobre, no caso de Ismael. Pastor Evaldo, ouviu? Ouvi sim. Ah, sim. Ismael, Obrigado. Ismael entra no contexto de que vai caminhar para uma bênção, de certa forma, porque está dentro do em ti serão benditas todas as nações, né? Então, quando você tem Ismael, que é filho da escrava, filho de Agar, Paulo faz alegoria em Gálatas 4 sobre essa questão. E aí nós temos Abraão gerando um filho antes do filho da promessa, que é Isaac. E aí você tem essa divisão. E aí você tem Israel e os árabes, né? Isso dentro de um contexto de duas mulheres. E aquela questão que vem também pela cultura a partir de um costume que não é dado por Deus, mas é um costume via Código de Hammurabi, Tábuas de Nuzi, aí você vai por esse caminho, mas depois você chega para um outro campo, quando você vai para Isaac, que é filho único, vamos dizer assim, mas depois a gente tem que o senhor poderia acrescentar Jacó e Esaú, né? Que aí já não é mais dentro de um campo extraconjugal, já é num campo que a Rebeca é mãe dos dois, né? Dos gêmeos. E ainda assim nós vamos vendo Deus trabalhando para Sim. esse campo. Porque no livro de Romanos, no capítulo 9, quando diz que amei a Jacó
e aborrecer Esaú está no campo de uma eleição nacional e não uma eleição individual. Por que que eu falo isso? Porque ainda assim, através dos tempos, nós vamos ter Deus abençoando também aos árabes. Porque você vai ter, se você pegar Isaías 9, 23 a 25, ali é milênio, Isaías 9, 23 a 25. E aí vai falar que vai chamar o Egito de meu povo, Israel Isso. em herança, e vai falar da Assíria, e vai dizer que esses três serão uma bênção no meio da terra. Então, nesse campo aí, você vai chegar no milênio e você vai ter Deus abençoando ambos os povos, tanto no campo de Ismael e Isaac, quanto no campo de Jacó e Esaú, entendeu? Deus abençoando Ok. aos povos. Então, claro que Israel é a menina dos olhos de Deus, e Deus vai trabalhar com a promessa que é a terra para o povo de Israel. Mas Deus também vai estender as bênçãos da promessa, além de estender para a igreja, que é formada de várias nações, vai estender também para uma bênção para esse povo, que é porque o Abraão ele olha para as estrelas do céu, conta, olha para as areias da praia do mar, conta. Se você puder contar, assim eu vou te abençoar e você vai ser pai. A sua descendência vai ser tão multiplicada, né? E esse Abraão, que é pai de Ismael, pai de Isaac, ele é pai também de mais conquetura, de mais, acho que, de mais uma boa quantidade de filhos. Olha, ele já estava amortecido em idade, diz o escritor de Hebreus em 11, mas agora Deus abençoa mesmo mais velho ainda, porque Sara morre, ele ainda tem vigor para poder gerar filhos com quetura. Então a coisa vai se proliferando também. É isso, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Antes do primo, só cumprimentar o pastor José, que ele entrou depois, aí estava em plena aula, né? Boa noite, pastor José Soares. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Obrigado, Primo e Moisés. depois, Obrigado. o primo e depois a irmã Cristina. Pastor Evaldo, realmente uma bela explicação novamente, né? Um resumo muito bem feito e trouxe muito entendimento aí, né, com relação a essa aliança. Mas eu gostaria de dar uma olhadinha ali naquelas 13 promessas, né, que o pastor citou lá do Peters, né? E a minha questão seria o seguinte: quais dessas 13, não sei se tem como a gente poder fazer um comentário em cima disso, quais dessas promessas nós poderíamos dizer que já foram totalmente cumpridas e aquelas que estão em desenvolvimento e aquelas que já foram totalmente cumpridas? Teriam como fazer um balanço aí dessas 13 promessas? Dizer, até eu posso colocar de novo o slide aqui. É interessante eu colocar, mas a expressão plenamente cumprida, nenhuma. Porque plenamente cumpridas, elas vão ser plenamente cumpridas na sua inauguração no milênio. Mas essas 13 promessas, elas podem trazer para nós, se o senhor quiser abrir mais para os irmãos, isso. Aí você tem, o nome de Abraão será grande, sim. Isso aí a gente já tem essa grandeza hoje, né? Quando a gente olha, mas só que isso aí vai ficar mais contundente no milênio, né? Isso vai ficar mais expresso, bem expresso no milênio. Mas que o nome dele grande, sim. Uma grande nação se originará dele, Israel. Mas só que Israel também só será grande aos olhos da humanidade toda quando ela ser a cabeça e não a cauda das nações. Isso vai acontecer no milênio, né? É, Abraão será uma bênção tão grande que nele todas as famílias terão. Aí, isso aqui a gente já vê de uma forma muito expressiva a partir da igreja, quando você vê que as famílias da terra têm sido abençoadas por Cristo, que é filho de Abraão. Interessante que Mateus começa chamando
que o evangelho dele é para mostrar que Jesus é o Messias, o Rei dos Reis, e ele começa dizendo filho de Abraão, filho de Davi, né? Filho de Abraão, filho de Davi. Abraão, pessoalmente a ti e a semente dele será dada à Palestina como herança para sempre. Isso não se cumpriu. Isso aqui não teve cumprimento ainda nenhum, porque isso vai ser para o milênio estado eterno. A multidão da semente abraâmica será como o pó da terra. Já se vê alguma coisa assim, mas isso vai ser muito grande, potente no milênio. Quem o abençoar será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Isso foi visto na peregrinação de Israel, durante a vida de Israel. Isso tudo foi visto e continua sendo visto hoje. Mas lá no milênio, isso vai ser mais forte. Quem amaldiçoar Israel no milênio vai ser amaldiçoado. E quem abençoar será abençoado. Abraão será o pai de muitas nações. Isso também a gente já vê pelas descendências, né? Descendência que a gente mostrou aquelas linhagens ali, né? Reis virão a partir dele. E isso também é o milênio, porque no milênio você vai ter os apóstolos reinando como reis, e são descendência de Abraão, nós também reinando e Israel reinando. Então, nós vamos ter isso aí no milênio. A aliança será perpétua, isso aí não nenhum cumprimento, isso aí é lá na frente. A terra de Canaã será uma possessão eterna, também lá na frente. Deus será Deus seu e de sua semente, isso lá na frente também. Sua semente possuirá a porta de seus inimigos, também lá no milênio. Em sua semente, todas as nações serão também lá no milênio. Então, a maioria das coisas, até tudo é totalmente lá na frente, mas algumas coisas a gente já vê, e aí a gente trouxe aí, é o resumo, trouxe aí por mim. Então, agora para o aliancista então, clássico, tudo isso daqui, essas promessas, então, ou Tudo na seja, igreja, simples, sim, sim, tudo na igreja. Cristo já está reinando, o milênio já está acontecendo, e tudo isso está na igreja. Não tem nada para o futuro aí, nada. pois é, então, é realmente muito interessante a compreensão, né? Como que transferir todas essas promessas aqui, né, feitas para a nação de Israel, para Abraão, transferir para a igreja. Muita coisa aqui não tem nada a ver com a igreja, né? Praticamente tudo. Acho que caiu, né, o pastor Evaldo? Não caiu, não. Ele está mudo. Desculpa. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Por quê? Por isso que a gente colocou no capítulo 10 do livro. Tinha que ter esse capítulo. Por que que eles são chamados de aliancistas? Porque eles acreditam na aliança das obras, na aliança da graça e até na aliança da redenção. E por que que a gente mostra isso aqui? Porque a gente está dizendo, olha, irmãos, isso aqui, o aliancista diz, tudo isso aqui é na igreja. Essa é a Interessante. grande diferença de nós para eles. Eles dizem tudo isso aqui é na igreja, está dizendo tudo isso aqui é no milênio. Mas a gente já visualiza flashes disso aqui em algumas promessas dentro do contexto do Evangelho, né? Do Evangelho. Uhum. Não somente do período da igreja, mas também do período do Antigo Testamento com Israel. Mas porque Salomão, aquele versículo que a gente leu, dominando sobre várias conquistas e tudo, aqui isso aqui já é um cumprimento, mas não é um cumprimento cabal, total, pleno, não é. Então, isso aqui diz para nós, tem que ter milênio, temos que ter o milênio de Cristo. Uhum. E aí, irmãos, vale dizer uma coisa importantíssima também. Não tem, irmãos, só na nossa cabeça como cristãos, não faz sentido a história terminar com o reinado do anticristo. Só faz sentido a história terminar com o É. Messias, com o reinado de Cristo. Não faz sentido nenhum você terminar a história com 7 anos de reinado do anticristo. Faz sentido terminar a história com os 1000 anos de reinado do Cristo, que é ungido. Isso faz sentido. Não adianta pegar e querer espiritualizar essas coisas que não vai dar lógica. Até Uhum. na nossa cabeça, a lógica é o fim da história, para a glória de Deus, tem que ser com Cristo. Por isso que é dito lá em 1 Coríntios 15, convém que ele reine.
até que ponha todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Outro dado importante, não faz sentido nenhum, irmãos, mas não faz sentido nenhum É, haver um casamento em que a noiva toma uma surra do diabo, do anticristo e do falso profeta, da tríade satânica, para depois a tríade satânica, depois de espancar a igreja, bater nela, acabar com ela e dizer: toma aqui Cristo para tu casar com ela. Não tem sentido isso não tem lógica nenhuma. Mas é isso. realmente a gente não vê, né? De fato, até é difícil de compreender a mente dessas pessoas que pensam dessa forma, né? Porque aí a promessa 6, quem o abençoar será abençoado. Está bem dirigido, né? Então seria quem abençoar, que é a igreja. Então não tem sentido, realmente não faz sentido nenhum, é incrível. Mas enfim, né? Muito obrigado, pastor, irmão. Pode botar a tela com todo, com a galeria, por favor. Esqueci de dar perdão, irmão Genivaldo entrou e acabei esquecendo também de dar boa noite para ele, viu, irmão Genivaldo? Seja bem-vindo aí. E o irmão Daniel conseguiu chegar em casa. Que bom, irmão. Veio no carro, agora ele está aí. Muito Sentadinho. obrigado. Oh, meu Deus. Eu gostaria de falar duas coisas, mas primeiro a irmã Cristina fala, então depois eu falo, irmã. Irmã Cristina, por favor. Pastor Evaldo, ah, os aliancistas dizem que a aliança abrâmica é condicional, mas estou com a apostila do pastor Israel Bjork aqui, e ele fala assim, né? A única condição é realmente sair da tua terra, porque ele fica assim, depois, de ti eu farei uma nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei teu nome, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Onde que está a condição aqui? Não tem como, né? Não tem. E outra coisa que eu queria falar, ele também fala das alianças, das promessas que são o pastor Israel deixou aqui na apostila Mas dele. antes da A, a senhora, antes da senhora, individual, é, antes da senhora falar sobre essa segunda parte, a senhora segura só um pouquinho para complementar aí. Irmãos, se eles jogarem a aliança abrâmica para condicional. incondicionalidade, eles se acabam. É, Se eles se colocarem como incondicional, eles se acabam. Porque eles vão, se eles disserem incondicional, e a irmã, eu gostei muito do que o pastor Israel colocou, porque Eu, ele eu, está ele tá colocando, ó, é ele que passa pelo meio da valeta lá, o e com fogo, sangue, e ele jura por ele ele mesmo. mesmo, Ele jura por ele mesmo. Então, se o aliancista colocar incondicionalidade, ele já tem era. que tirar as promessas da igreja. Ele tem que canalizar para Israel, porque Aí, a ideia de dizer é condicional é porque Israel desobedeceu e aí quebrou a condição. uhum, Quebrando a condição, migrou para a igreja. Se uhum, eles não tiverem, a base deles está aí. Na hora que eles sustentarem, não, vocês estão certos, é incondicional, se acabou. uhum, Desmancha todo o aliancismo. Ele não todo tem cai por como terra. O castelo de areia desmorona. desmontar. Então, por isso que isso nos dá uma tranquilidade de dizer, nós estamos certos, porque a aliança abraâmica é incondicional. Mas pode dizer a outra parte que eu... Ele também cita aqui, falando da importância, ele fala aqui em Gálatas 4, do 22 ao 31, que Paulo fala das duas alianças, a mosaica e a abraâmica. Diz que não temos nada com a mosaica, mas sim somente com a abraâmica. Na apostila do pastor Israel, né? Então, ali é aquele texto que eu já estava falando outro dia, né? Que ele fala de Sara, de Agar, do monte, e eu falo, puxa vida, né? E tem tanto cristão querendo voltar ao judaísmo que a gente fala, oh, meu Deus, você É, quer voltar, não querendo ir, fala, mas rapaz, você não tem nada a ver com isso. tem nada a ver. A gente não tá construindo levantando o muro que É, Cristo levantou, não. né? Mas em Gálatas é muito bom mesmo saber que a gente está só na descendência espiritual de Abraão, uhum. pela fé, o pai da fé. Obrigado, pastor. Eu, eu conheci
Aqui em São Paulo tem um bairro que os irmãos, algum outro aqui que talvez conheça, o Daniel, o irmão Daniel e o primo, que é o bairro da Higienópolis. É um bairro tradicionalmente um bairro de judeus, né? E eu perdi há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, um grande amigo judeu que visitei ele algumas vezes, não era crente, né? E é muito interessante assim. Para mim era uma coisa automática respeitá-los e admirá-los de uma certa forma, né? E é muito interessante. Eu conheci vários judeus, né? Eu conheci vários, ainda até hoje conheço alguns, mas estou com menos contato. E uma coisa interessante que eu acho que a minha esposa ela lida mais com os judeus do que eu. E ela, quando eles pedem alguma coisa para ela relacionada, ela trabalha com futebol, quando eles pedem alguma coisa para ela relacionada ao futebol, ela nunca nega. Ela fala, não, povo judeu, se o que ele pedir, está pedindo um convite, eu dou, não vou negar, não. Povo judeu de jeito nenhum. Então eu fico com isso na minha cabeça e fico lembrando do versículo bíblico, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? E a gente vê hoje eu vejo o mundo caminhando muito fortemente para uma divergência total, né? Entre os judeus e os seus aliados, digamos assim, né? Os que estão com ele e os que não estão. E como o pastor Evaldo falou, realmente no nosso país, infelizmente, sobre esse governo que nós estamos nos afastando deles, né? E no sentido contrário, o povo judeu, o que é muito triste para nós. E aqui em São Paulo também, em Higienópolis, existe uma igreja, né? Vou chamar de igreja batista regular, mas na verdade o nome que está lá é outro. Porque se colocar igreja batista regular, o pessoal não vai lá. Então, ou melhor, as pessoas que eles querem alcançar não vão lá, que são os judeus, que é a Bet Sar Shalom, que é a casa do príncipe da Shalom. paz. Bet Sar Shalom, que Beto é, Shalom. ela fica ali na Albuquerque Lins, e eu conheço, estive várias vezes lá quando era jovem, né? E o pastor dessa igreja era o pastor Emmanuel Woods, um judeu, não sei se judeu cristão, não sei se alguém deve ter ouvido falar ou se conhece. O Judeu pastor Emmanuel cristão. conheceu, né? Conheceu, né? Então, Sim. eu era muito amigo do filho dele, que se chama Daniel Woods, que hoje está pastoreando essa igreja lá. É uma igreja que é frequentada por judeus convertidos, né? Porque eles são muito fechados, não são muito restritos, né? Então, é difícil realmente alcançá-los. Então, não é fácil. Muitos anos que eu não vou lá, não sei como está, mas ainda existe, está lá. A Bet Shalom, que é a casa do príncipe da paz, frequentada por judeus que moram ali no bairro de Higienópolis, né? Isso que eu queria acrescentar aqui, queria falar. Mas é muito bom. É por isso que eu falei, o irmão Elias e o irmão Daniel devem conhecer, devem conhecer aí alguma igreja de judeus, O, né? o pastor Emanuel Udes, ele que levou o evangelho para o meu sogro, o pai da Cristina. E daí o pastor foi a segunda turma do Seminário Batista Regular, aqui no São Paulo. Pastor Valdir Golfeto. Ele já é falecido, né, Emanuel? Já, todos. Já, ele já Manuel faleceu. Udes, todos, mano. A esposa dele, que era a Ruth, a dona Ruth, eu me lembro, também já faleceu. O filho dele, que casou com uma brasileira, né? Rita, Rita Woods. Rita, 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 Rita. Rita. E aí a igreja dos judeus aqui. Mas às vezes, ocasionalmente, a gente vai ao Bom Retiro. E aí é muito interessante como a gente vê a postura deles, eles continuam até hoje, aqueles, pelo menos aqueles tradicionais, usando kippah, usando aquelas roupas pretas. Normalmente eu vou de sábado de manhã, então a caminho, eles estão indo ou voltando da sinagoga. Tem uma sinagoga muito grande lá perto, e de onde que eu vou, eu vejo eles andando assim pela rua, pensa, bicho, o kippah, tudo paramentado assim,
direitinho, porque existem aqueles que são judeus que são, é, como é que chama? Os ortodoxos, né? Que eles são bem firmes mesmo, né? Então, e tem os outros que são mais meio lá e meio cá, digamos assim. Mas eu não sei, pastor Evaldo, você vai realmente concordar comigo, ou os irmãos, eu tenho um pensamento de que hoje eu fiquei surpreso ao saber que de uma pessoa que eu jamais poderia imaginar que ele é judeu. E ele é judeu. É baiano, da sua terra, pastor Evaldo, que é o senador, se não me falha a memória, né? O Jacques Wagner. É judeu. Sabia disso, pastor Evaldo? Sabia? Ele é judeu. Então, hoje ele estava defendendo a Israel, ou falando bem, porque ele estava dizendo que realmente esse ataque no dia 2, há 2 anos atrás, foi um ataque covarde. Então, ele estava defendendo. Quando eu li aquilo, fiquei espantado, né? Porque ele é petista e tal, mas é O judeu. Jacques E a Wagner gente, Jacques e Wagner. Então, assim, eu fico também o pensando Fux, que. né? O Ah, juiz Fux, né? Dizem que O também Fux, é judeu. Fux é judeu. é, não sabia. Eu sei que o Alcolumbre é. O, o Davi Alcolumbre é judeu. Davi Tanto Alcolumbre que, também. tanto que na sexta-feira, agora, o dia do Yom Kippur, né? Ele falou: Eu vou estar incomunicável o dia todo. Ninguém vai conseguir falar comigo, só depois do pôr do sol. Então, assim, eu fico pensando que existem tantas pessoas que são judeus e que a gente nem sabe, porque a descendência de Abraão é tão grande que espalhou pela terra, realmente numerosa, e muitos deles, eu ouvi dizer também, não sei se é verdade, eu li sobre isso, que muitos judeus que foram para Portugal no século passado, sei lá, eles tiveram que mudar os nomes para não serem chamados, porque o nome era muito característico, então eles mudaram os nomes, adotaram nomes, Oliveira, não sei o quê, tudo para dizer que não era judeu, né, para não serem mortos, né? Então, assim, eu imagino como está espalhado pela terra toda, né, pastor Evaldo? Era isso que eu queria colocar. Já falei demais. Eu só queria acrescentar mais uma coisinha. Toda vez, irmã Cristina, que a irmã fala do pastor Israel Bjork, eu me lembro muito bem que sentei ao lado dele, nós estamos juntos ali no seminário e foi um tempo muito legal, Viu, muito primo? bom. Não sei se você lembra, mas tem alguns brasileiros aí querendo ser judeus, né? Em Lajeado, inclusive, nós fizemos um acampamento lá em Serra Negra, não, Socorro. E foi convidado aí um pastor, né, batista, e ele, para pregar tudo, ele colocava o quipá, aquelas, sabe, se vestia a caráter de judeu, né? Mas ele não era judeu coisa nenhuma. Mas pregava, ele foi inclusive em um acampamento lajeado numa época, numa ocasião. Acho que você não estava nesse acampamento. Eu não Não, lembro o nome dele agora, me foge o nome dele. Mas tem muitos aí que acabam, né, por aderir, né, a crer, né, nessa parte de Israel de Deus, como a igreja como sendo Israel de Deus, e acaba, né, defendendo e pregando, inclusive em Lajeado ele esteve lá fazendo mas ele foi contestado, né, graças a Deus por muita gente aí que esteve lá no acampamento. O Barroso também é judeu, o ministro. Oh, Quem? Barroso? Jesus, É. Barroso. não Uhum. sabia não. Ué, então, se nós temos Pois é. a maioria, quase um bom número de ministros judeus, como que o nosso presidente foi virar as costas lá? Aí deu as costas para o STF, então. Mas a gente vê que as pessoas puxam a brasa para a sua sardinha, né? Às vezes não pensam na coletividade, até mesmo alguns judeus. Verdade, É. verdade, pastor, verdade. O irmão Klaus levantou a mão. Irmão Klaus, por favor, pode falar. Fique à vontade. Estão me ouvindo bem? Sim. Pastor Evaldo, eu tenho uma pergunta a respeito de um termo que aparece com alguma frequência
especialmente agora quando ele coloca que a aliança é perpétua. A aliança, por exemplo, que determina que o espaço físico, né, a terra, por aliança perpétua, pertencerá aos judeus. Tem outras ocasiões também que falam sobre o sacrifício perpétuo, sobre outras alianças perpétuas. Assim, um dia acontecerá novo céu e nova terra. Até mesmo o espaço físico hoje de Israel provavelmente seja outro, né? Vai ser feito novo, então. De que maneira esse termo ele se realiza, considerando que a própria história do nosso mundo não é perpétua? Pronto. É dentro do contexto do milênio mesmo, porque a gente, até mesmo o sábado, né? O senhor falou de sacrifício, mas o sábado também vem como uma aliança perpétua entre Israel e Deus. Então, está dentro do contexto do milênio. É claro que já tem grupos, o Frank Ferreira, que está no contexto não dispensacionalista, mas aliancista, também mudou de ideia, fez um reparo, né, até na teologia que ele fez com o, o Alain Mayat, né? E aí ele diz que não, ele crê, colocando promessas para Israel, jogando para o estado eterno, porque ele não crê no milênio, né? Mas assim, vai para o milênio toda essa linha. Agora, é possível também que no estado eterno, com a nova terra, porque você já tem alguns elementos para a própria Nova Jerusalém, quando você tem ela sendo chamada de Nova Jerusalém, já é um dado, né? Que você tem uma ideia de Nova Jerusalém. É cidade da igreja, mas contempla também a pátria dos patriarcas, né? Conforme Hebreus 11:16 e 11:10. Então, Nova Jerusalém, então o próprio muro, as portas do muro, eram 12 portas, cada porta com o nome de uma tribo de Israel, você vê lá, né? 12 portas e o nome das tribos nas portas. Até o nome dos apóstolos, que é a igreja, mas são apóstolos judeus, está lá também nos fundamentos da cidade. Então, quando você olhar para o estado eterno e ver também essas coisas, você nota uma perpetuidade no processo da posse da terra, né? É uma ideia vinculada aos judeus também. Mas claro que o apogeu disso aí é o milênio, onde Israel vai ter a posse da terra que no milênio vai ser regenerada, vai ter mudanças também em relação à terra de Israel hoje, mas essas promessas da terra na aliança abraâmica estão vinculadas ao período milenar. Essa é a questão. E o estado eterno, irmão Klaus, a gente não tem muitos dados, né? A gente não tem muitas informações sobre o estado eterno, mas é possível também que tenha alguma coisa relacionada aos judeus, também por lá. Mas a gente não tem como dogmatizar isso. Mas é fato que o milênio é que vai contemplar o cumprimento dessas promessas a Israel, né? A nação de Israel. É isso. Muito obrigado, pastor. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou nenhuma colocação, nós vamos encerrar milagrosamente às 22h20 no nosso horário, né? Coisa que é rara acontecer, mas tá bom, foi bom Ótimo, e Muito excelente. bom. muito bom, né? Então a gente, o pastor Dilson, ele me avisou que não poderia, que teria que sair às 10 horas exatamente, um minuto antes das 10, então ele Irmão, participou até às 10. O pastor irmão Lorival Elias avisou e que não poderia, o Ivo Hélio também não. Pois não, pastor? Irmão Almi, eu vou pedir desculpa aos irmãos também, que eu estarei viajando para Natal, Rio Grande do Norte, terça-feira.
Que Eu li bênção. eu li as passagens que eu vou lançar o meu livro lá de história, e eu estou indo lá e vou participar de uma semana teológica do Instituto Bíblico Batista Bereano, que é o seminário lá de Natal Batista Regular. E esse seminário vai fazer a sua primeira semana teológica com o pastor, o que é o principal relator dos distintivos dos batistas regulares, do livro, né? Que é o pastor Marcos Windenberg. Ele vai Hum, falar da origem dos batistas e dos batistas no campo histórico, e eu vou falar na ortopraxia e beleza. ortodoxia dos batistas regulares, através é entre o legado e a luta, que nós estamos completando aqui. Chegamos em 35, né? Estamos com 90 anos de movimento Batista Regular no Brasil. Então O, eu estarei lá e estarei lançando o livro, levando meu manual também de escatologia. Só que eu fui olhar e a minha viagem vai ser na terça-feira. hum. E eu vou chegar lá e não vou ter condição de estar no escatom de hoje. Aí eu estou colocando nos ombros de vocês aí mais um desafio para vocês Tá trabalharem certo. Nó- com Nós, so- nós, so- um dos pastores aí. nós somos privilegiados em ter o irmão com um currículo tão grande e temos praticamente 99% da sua presença nas nossas reuniões, né? E aproveito, manda um abraço meu para o pastor Marcos Edberg. Nós crescemos juntos, adolescentes, na mesma igreja. Manda o meu abraço lá para ele. Eu encontrei com ele há algum tempinho atrás por aqui, em São Paulo, Eu vou falar mas com depois ele ele. mudou. Eu vou falar com Manda um ele. abraço meu para ele lá, por Tá favor. certo. E aí tem a turma aí, tem o pastor Zé Soares, o pastor Ulisses, tem a turma aí veja aí como é que vocês vão trabalhar, porque aí quando eu voltar da terça 8 eu já entro com a aliança davídica, que aí é a outra Certo. aliança. E aí os irmãos podem discutir algum tema interessante no campo que vocês acharem por bem, e fica com vocês essa parte, mas é um prazer estar com vocês sempre. Agora, às vezes, a gente tem algumas demandas que acabam Claro, sem impedindo. dúvida. Estarei viajando, estarei no avião, e aí eu não vou estar podendo falar com vocês, viu? Tá É, pastor certo. Evaldo, então vai ser na próxima terça-feira, né? Na próxima terça-feira, é isso, né? Começa na quarta, mas a minha viagem vai ser na terça, Sim. Vai estar né? ausente na terça, mas na outra terça volta. E isso Não, é tá a bom, próxima. vamos pensar como fazer aí. O irmão falou para o pastor José Soares, ele me mandou um tema interessante. Eu falei, pastor, você podia tocar esse tema. Aí ele falou, bom, esse ano não dá. Eu falei, mas o ano que vem está aí. Então, o ano que vem vai ter aí um espaço para o pastor José Soares colocar um tema interessante que ele colocou aí para nós, né? Agora, vamos ver o que fazer na próxima terça-feira. Na verdade, quando a gente coloca um tema, a gente nunca consegue fazer em uma terça-feira só, né? É, Sempre vai mais que uma, né? é isso. E uma coisa que eu havia pensado também, a irmã falou isso, eu lembrei, né? Normalmente, nós estamos em outubro e normalmente na faculdade, no mês de outubro, há uma semana de folga para todo mundo, né? Porque o pessoal pega agosto, setembro, outubro, novembro, são 4 meses direto. Então, e nós estamos assim também, 4 meses direto, né? Então, a faculdade dá uma semana de respiro no mês de outubro. Quem sabe pode ser essa agora, né, pastor? E aí retornamos com você, quando você voltar. Vamos pensar aí, realmente, e Uhum. vamos ver como Amém. podemos fazer. Tá bom? Tá bom. Amém. Obrigado. Amém. Vamos encerrar com uma oração, então. Pastor José, né, que eu tinha colocado lá, vou pedir para que ele nos despeça com uma oração, por favor, pastor. Nosso Deus e Pai celestial, o Senhor é bom, tem se revelado a nós pela tua palavra. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem chamado os seus servos para pôr sentido na sua palavra, Deus. E agradecemos porque o Senhor tem capacitado o pastor Edivaldo e te louvamos pela vida dele, pastor Evaldo, Deus. E continuamos rogando que o Senhor renove as suas forças. Pedimos que o abençoe nesse tempo que estará Ah, em que Pai viagens. bondoso. E pedimos que sua graça seja abundante sobre ele. E onde ele estiver, Deus, o Senhor esteja guardando, e que ele seja frutífero, e pessoas que estarão ouvindo sejam abençoadas. Abençoe também o pastor o Max Wingberg, que
Que tua graça seja sobre ele, ó Deus. Amém. E aqueles nossos irmãos ali em Natal sejam todos edificados e a sua palavra, Deus, possa ter livre curso ali. E nós te agradecemos por esse tempo que passamos juntos aqui com os nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, por nossas vidas. E pedimos, Deus, que continue falando aos nossos corações, nos fazendo lembrar das tuas promessas, ó Deus, para que em circunstância alguma nós fiquemos abatidos, desanimados. E realmente a nossa força, a nossa alegria, seja lembrar da sua fidelidade, lembrar das suas promessas. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa viagem, pastor Evaldo. Deus Obrigado, abençoe. pastor. Amém, Pastor obrigado. Evaldo, boa viagem. Deus Obrigado. abençoe, Muito boa obrigado viagem. do estudo da aliança, Amém. aliança abrâmica. E se Amém. possível, mande para nós aí os vídeos, né? Lá dos encontros, lá, para a gente Oh, que acompanhar. bênção. Tá bom, Ótimo. tá bom. Tá certo. Obrigado, pastor. Deus dê uma Boa boa viagem, viagem. pastor. Deus Boa noite. Boa abençoe. semana, irmãos, para todos. Uma boa Abençoe. semana. Boa Amém. noite, Deus Obrigado, abençoe. pastor Luiz. Obrigado, pastor.